A primeira fase do modernismo brasileiro durou de 1922 a 1930. Trouxe para a literatura a inovação e fez uma releitura dos símbolos nacionais. Surgiu no final da República Velha e refletiu o descontentamento com a política nacional. Contou com autores como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além de manifestos, como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, produziu obras como Macunaíma e Memórias Sentimentais de João Miramar. Características da primeira fase modernista: linguagem próxima da oral do povo, humor, sátira, ironias, sarcasmo, versos livres sem rima, críticas da sociedade brasileira, gírias, caráter anárquico e destruidor. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu na cidade de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. De família humilde, Mário possuía 2 irmãos e desde cedo mostrou grandes inclinações às artes, notadamente à literatura. Em 1917, estudou piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ano da morte de seu pai, o Dr. Carlos Augusto de Andrade. Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Mais tarde, em 1922, publica a obra de poesias Paulicélia Desvairado e torna-se catedrático de Histórias da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, trabalhando ao lado de diversos artistas, como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pichia. Formaram o grupo modernista que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco. Dedicado a seu grande prazer à literatura, em 1927 publica a obra Clã do Jabuti, pautada nas tradições populares. Nesse mesmo ano, publica o romance intitulado Amar, Verbo Intransitivo, onde critica a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Mário foi um estudioso do folclore, etnografia e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, publica o romance Rapsódia. Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira. Essa obra foi desenvolvida através de seus anos de pesquisa, a qual reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem nenhum caráter. Durante 4 anos, 1934 a 1938, trabalhou na função de diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1938, muda-se para o Rio de Janeiro. Foi nomeado catedrático de Filosofia e História da Arte e ainda diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Retorna à sua cidade natal em 1940, onde começa a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Poucos anos depois, sua saúde começa a ficar frágil. No dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de idade, Mário de Andrade falece em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. Macunaíma é um dos romances modernistas mais importantes da literatura brasileira, escrito pelo poeta brasileiro Mário de Andrade e publicado em 1928. História da obra Macunaíma. Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica às margens do mítico rio Uraquicoera. Tinha particularidades que o caracterizavam e diferenciavam das demais pessoas, como, por exemplo, suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais emblemáticas é "Ai, que preguiça!". Outro ponto bastante destacado na obra é a sexualidade precoce da protagonista. Desde muito cedo teve relações sexuais, chegando inclusive a se envolver sexualmente com Sófara, esposa de seu irmão Gig. Após o falecimento da mãe, Macunaíma decidiu ir embora para a cidade com seus irmãos, Maanapi e Gig. Eis que no percurso conhece a índia Si, chamada de Mãe do Mato, por quem acaba se apaixonando e quem vem a se tornar seu único amor. Com a ajuda de Maanapi e Gig, Macunaíma consegue dominar Si e assim brinca com a índia. O verbo brincar é utilizado na obra com o sentido de ter relações sexuais. Do envolvimento sexual nasce um filho, que posteriormente vem a óbito. No dia seguinte ao falecimento, no local,
onde antes estava o corpo do bebê, havia nascido uma planta, um pé de guaraná. Desgostosa com o falecimento do filho, a índia Si acaba por subir aos céus e virar uma estrela. Antes de partir, no entanto, deixa a Macunaíma um amuleto, a pedra Muiractã. Na continuidade da trama, Macunaíma trava uma batalha com a cobra gigante Capei e, como consequência disso, acaba por perder o tão estimado amuleto. Ao tomar conhecimento de que a Muiractã estava em São Paulo, sobre a posse de Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, conhecido como comedor de gente, Macunaíma parte para a cidade com o objetivo de reaver seu amuleto. Assim, juntamente com seus irmãos, seguem uma expedição rumo à recuperação do Muiractã. Durante o percurso, os irmãos atravessam o Lago Mágico. Quando banhou seu corpo nas águas do lago, Macunaíma, que assim como seus irmãos tinha pele negra, notou que tinha ficado branco e loiro. Em seguida, foi a vez de Manap. Ao passar pelas águas, já turvas em consequência à passagem de Macunaíma, ele percebeu que seu corpo havia ficado com um tom avermelhado. Por fim, foi a vez de Gig, que, ao passar, já se deparou com as águas secando, e por isso apenas conseguiu molhar as palmas das mãos e as solas dos pés. Essa passagem da obra destaca 3 etnias existentes no Brasil: branco, índio e negro. Ao chegar a São Paulo, Macunaíma se deparou com uma realidade bem diferente daquela a qual estava acostumado. Prédios, automóveis e etc. Tudo era novidade. Durante algum tempo, refletiu sobre a relação entre os homens e as máquinas, que concluiu se tratarem de deuses criados pelos próprios humanos. Após concluir suas reflexões, voltou a focar na recuperação de seu amuleto e dirigiu-se ao Pacaembu para ir ao encontro de Venceslau Pietro Pietra. Foi então recebido com uma flechada e teve seu corpo carregado para ser cozido aos pedacinhos. Eis que Manap consegue invadir a casa de Piaimã, recolhe os pedacinhos do corpo de seu irmão e, com um sopro de fumo sobre ele, trouxe-o de volta à vida. Macunaíma não parou por aí. Se disfarçou de francesa e tentou seduzir o gigante para assim recuperar a pedra. Ao perceber que Piaimã apenas iria entregar o amuleto à francesa se ela brincasse com ele, Macunaíma foge em disparada e, com isso, percorre todo o território brasileiro. Nessas andanças, vivenciou diferentes experiências. Passou por um terreiro de macumba no Rio de Janeiro, conheceu Véi, a Sol, que quis que ele se casasse com uma de suas 3 filhas. Aprendeu as línguas locais, o português escrito e o brasileiro falado. Foi perseguido por Seiuci, esposa de Piaimã, sob a forma de pássaro, dentre outras tantas. O desfecho da busca pela Muiractã deu-se na própria casa de Piaimã. Macunaíma conseguiu recuperar o amuleto, após convencer o gigante a se balançar em um local que na verdade era uma máquina de tortura. No fim da vida, Macunaíma foi contaminado com a malária e passou boa parte do seu tempo deitado em uma rede na companhia de um papagaio que ouvia suas histórias. Por fim, deixou de ter vontade de viver, subiu aos céus e se transformou na constelação Ursa Maior. Personagens de Macunaíma. Macunaíma, protagonista da obra O Herói Sem Nenhum Caráter. Manap, irmão de Macunaíma, que representa a figura do negro. Gig, irmão de Macunaíma, que representa a figura do índio. Sófara, mulher de Gig, que brinca com Macunaíma. Iriqui, nova mulher de Gig, que, assim como Sófara, brinca com Macunaíma. Si, único amor de Macunaíma, foi quem deu a ele o amuleto Muiractã. Capei, cobra que Macunaíma enfrenta. Durante o confronto com Capei, Macunaíma perde o amuleto que ganhou de Si. Piaimã, é o gigante que tinha em seu poder o amuleto de Macunaíma, o Muiractã. Seiuci, mulher do gigante Piaimã, que tentou devorar Macunaíma. Véi, deusa do sol, mulher que representa o sol. Ela queria que Macunaíma se casasse com uma de suas filhas.